Estamos aqui no nosso terceiro vídeo, onde nós vamos falar sobre 4 princípios básicos para a libertação da sua Bíblia. E vamos abrir em Marcos capítulo 9, o versículo 14, que é a base do trabalho com crianças, na verdade, a base do ensinamento sobre a questão da com crianças. Vamos. Então, estamos aqui, Marcos capítulo 9, versículo 14, que tem o título O Jovem Lunático. Os discípulos viu uma grande multidão e alguns escribas disputavam com ele. E logo toda a multidão vendo, ficou espantado e saudaram. E perguntou aos escribas, que é que discute com eles? E um da multidão respondeu e disse-lhe, Mestre, trouxe-te meu filho que tem um espírito imundo, e este e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não consideram. E ele respondeu e lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-o. E quando ele o viu, agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai, que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o... Mas se coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, tu pode crer, tudo é. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, com violência saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos acharam. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Bom, nós temos aqui uma passagem muito conhecida, né, no Marcos, onde o título é O Jovem Lunático. Dentro dessa passagem existem alguns princípios, alguns detalhes a observar, e nós vamos falar sobre ele. Primeira coisa, ajuda e os discípulos não conseguiram ajudar. Então, ele vai até Jesus. E ele já chega em Jesus com o diagnóstico, sabendo o que o filho dele tinha. A Bíblia fala que ele trouxe o filho e diz assim, meu filho que tem um espírito mudo. Algumas versões, espírito imundo. Isso quer dizer que a pessoa que é muda, ela pode estar possessa por alguma coisa? Não, não é isso, né? A gente acredita que essa pessoa que está cega espiritualmente, sofrendo, ela pode sim estar muda espiritualmente falando. Na verdade, eu volto a dizer para vocês que a gente sabe que o mundo espiritual E aí nessa questão aqui, esse pai já chega traz para Jesus o comportamento, alguns sintomas no físico. Então você repara aí que o pai dele diz que ele está mudo. Onde quer que o apanha, ou seja, né, o espírito mudo, onde despedaça, ou morde, né, ou se corta, ele espuma, ele range os dentes, Então, durante muito tempo, né, as pessoas achavam que tinha epilepsia pessoa endemoniada, ou melhor, achava que a epilepsia era algo espiritual. Por quê? Porque os sintomas da epilepsia é muito parecido com esse aqui. O jovem lunático, né, toda a fase da lua, ele tinha essas crises. Então, infelizmente, durante muitos anos tinha essa visão errada de que quem tinha epilepsia era algo espiritual. Mas nós sabemos que o nosso corpo é um ser tricotômico. Ele tem, nós somos o ser alma e espírito. Então, a gente tem que ter discernimento espiritual para que a gente entenda o que é o físico, o que é o... Senão a gente vai endemonizar tudo ou a gente vai achar que tudo não tem nada a ver.
sabe que a epilepsia é algo no sistema neurológico, é como se fosse os neurônios entrando em curto-circuito. Então a gente sabe que a epilepsia não é espiritual, mas ocorrer sintomas, tá? Então a gente sabe que existe essa questão físico também. E aí as crianças, né, nós vamos falar espera um pouquinho, depois eu vou falar sobre isso. 21, Jesus faz uma pergunta: quanto tempo isso acontece? E o pai responde: infância. Então a gente sabe que a infância é antes dos 12 anos. Só que o tema dessa passagem aqui é o jovem lunático. Então a gente acredita que esse filho, ele já tinha mais de 12 anos, 17, 18, a gente não sabe, a gente sabe que ele é jovem. Só que desde a infância ele já estava passando por perturbações espirituais, né? O pai, ele com esse diagnóstico para Jesus. Jesus não precisava de perguntar para ele se aquilo estava acontecendo, porque Jesus, ele sabe quanto tempo que aquilo estava acontecendo, mas eu acredito que Jesus, ele fez essa pergunta, ele fez esse mapeamento para mostrar para nós que é possível, desde a infância, a criança sofrer por possessões, a criança sofrer batalha espiritual, e isso acontece desde a infância. Nós falamos nos vídeos anteriores, acontecer desde o ventre. E aí Jesus, ele conta, né? O pai conta que muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. E diz para Jesus assim: se você pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. E Jesus disse assim, ó, se você pode crer, tudo é possível. Outra questão aqui que é a incredulidade, né? E o próprio pai responde: Senhor, ajuda a minha incredulidade. São incrédulos com relação à vida espiritual. Por causa disso, essas crianças ficam durante muito tempo sendo brinquedo de Satanás. A gente vê por essa passagem, desde a infância, mas só na juventude que o pai resolveu se posicionar antes de Jesus para que o seu filho seja liberto. E é muito importante você entender que o posicionamento dos pais, ele vai fazer toda a diferença. E por que muitas pessoas não gostam de trabalhar com libertação com crianças? Porque de aconselhamento infantil? Porque, na verdade, a proteção espiritual, a família, eles são autoridade, os pais são autoridades espirituais sobre a vida dessa criança. Então, quando você vai trabalhar com a criança, você tem a autorização dos pais. Essa autorização nós somos autoridades sobre a vida das crianças porque os pais, eles receberam de Deus, mas em determinado momento eles dão essa autoridade para algumas pessoas, pais, médicos, professores, e nós como igreja, né, nós somos autoridades também sobre a vida das crianças. Nós estamos ministrando, eles estão dentro da sala com a gente naquele momento ali, autoridades espirituais. Só que quando a gente vai trabalhar com as crianças na questão da libertação, por exemplo, a gente faz um mapeamento, se fosse um diagnóstico que a gente faz com as crianças. E aí a gente depende dos pais. Às vezes os pais omitem informações, às vezes escondem coisas, não querem falar por vergonha. Isso dificulta muito na gente entender qual é a porta de entrada, o que está acontecendo com essa criança. E aí eu volto a dizer para você sobre a questão do discernimento, como é importante. Um exemplo: às vezes a gente olha um menino e a gente olha aquele menino e vê aquele menino com um comportamento afeminado. Aí a gente já quer expulsar um demônio, já olha para o mundo espiritual. E quando a gente conhece uma criança, a gente precisa conhecer a nossa ovelha por inteiro. E aí, por exemplo, se aquele menino, se ele não tem referência masculina, se aquele menino só convive com mulheres, a referência dele é uma mulher, então o comportamento dele vai ser afeminado. Isso quer dizer que ele é um homossexual? Não. Isso quer dizer que ele não tem referência masculina. E por causa de porta de entrada para um outro espírito entrar. Que aí entra o espírito do homossexualismo, que é outra questão. Então a gente precisa conhecer a criança por inteiro. Aconteceu na nossa turma de 8 anos. E aí, tinha uma menina muito agitada, sabe? Eu tava muito incomodada com a agitação dela e tal. E aí eu peguei, ia perto dela e repreendi. A menina não ficava
inquietação é essa? E aí, eu brigando com a menina, eu ia lá, orava, repreendi, nada mudava. No final da aula, a mãe perguntou pra mim, e aí ela se comportou? Eu falei, mãe, ela tava muito agitada. Aí a mãe falou assim, ai, tia Flávia, porque o remédio dela acabou e ela veio sem medicação. Ou seja, a criança tinha um laudo, a criança e eu, pastora dela, não. Então, por isso que é importante a gente fazer a anamnese, pastoreio, para a criança. Porque às vezes a gente acha que é espiritual e não é. E às vezes é espiritual e a gente acha que não é. Por exemplo, você está numa sala de aula, um monte de criança, Rio 45 graus, e sem ventilação, sem ar-condicionado, as crianças mega agitadas, e você fala assim, meu Deus, que agitação, vamos orar, vamos repreender. O inimigo pode aproveitar a oportunidade de agitação? Pode, mas vamos analisar o contexto. A sala está quente, muita criança, muito calor. Então, automaticamente, essa criança vai pegar um sapato, um número a menos e colocar. Você vai conseguir ficar quieto? Não, você vai ficar se movimentando toda hora porque tá te incomodando. Então, a gente físico, ele pode causar indisciplina para poder a gente ver se é espiritual ou não. Eu me lembro uma vez que eu fui numa igreja, né? Uma criança muito agitada. E aí eu fui perto da criança para orar pela criança e a criança começou a rosnar e falar que me odiava, que não gostava de mim. E aí eu vi que era espiritual. E o pai tava com a criança no colo. Aí eu virei pro pai e falei assim, posso orar por ele? Aí o pai, não, ele tá com calor, ele tá irritado, deixa ele quieto. E o pai não permitiu que eu orasse pela criança. Resultado, criança, eu vi que ela, né, não estava sozinha. A criança saiu com o pai. Quando a criança saiu com o pai, ela olhou pra mim e riu de mim. Porque eu não consegui orar por aquela criança. Então, assim, o discernimento é fundamental. Aquela criança estava com um pai que é autoridade espiritual. Eu podia brigar com o pai e obrigar a criança a receber oração? Claro que não. Pai é responsabilidade. Então, a gente tem que ter esse entendimento que existe uma autoridade, os pais são autoridades, e muitas vezes ela está furada. Como funciona isso? Imagina uma casa, construir uma casa sem telhado. Quando os pais não exercem a proteção espiritual, sobre a criança, essa criança é como se fosse uma casa sem telhado, ou como um guarda-chuva furado, ele não protege. A questão. Bom, nós vamos falar daqui a pouquinho, quando eu falar sobre um dos princípios. E aí, fechando aqui a questão da passagem, né? Jesus repreende do pai, fez com que aquela criança ficasse tanto tempo sendo machucada, sendo olhares, né? Porque a criança talvez era muito agitada e as pessoas olhavam, a criança sofreu. Isso porque volta naquela questão sobre a cegueira espiritual. Isso é muito importante. Eu não sei se talvez aquele pai, né, tinha levado, né, não sei se tinha, na época, né, se fosse nos dias de hoje, tinha levado a especialistas, tinha levado a psicólogo, psiquiatra, não sei, né? Mas aquele pai já chega com um diagnóstico, ele já sabia que era algo espiritual. Então a gente precisa ter como que a gente vai conseguir esse discernimento, né? O discernimento espiritual, ele é um dom, né? E ele vem através do seu relacionamento com o Espírito Santo. Meu pastor diz que o dom de discernimento é um dom que todos os crentes precisam ter. E, na verdade, né, a gente pode pedir ao Senhor, se relacionar com o Senhor para ter, e o Senhor ele vai nos presentear, né? E eu quero falar agora, falando aqui sobre a questão do menino ser liberto. Foi liberto porque houve um posicionamento dos pais, né? Daquele pai. Tem Sirofenícia, que a mãe foi até Jesus e falou para Jesus que a filha dela estava endemoniada em casa, e por causa daquela fé dela houve libertação. A gente tem também já doente, né, quase morta, e aí alguém chega e fala que a filha morreu. Aquele pai, ele foi procurar ajuda a Jesus. E a gente precisa entender
têm a visão tão errada com relação ao mundo espiritual das crianças, que às vezes quando eles vão pedir ajuda, não é para ajudar a criança, é para se ajudar, né? Às vezes alguns pais falam assim, ai tia, ora pelo meu filho porque eu não aguento, eu fico cansada, eu fico isso, eu fico aquilo outro. Então você é a pessoa. Às vezes não é libertação pastoral com a criança, mas é um alívio. Eu preciso aliviar minha bagagem, então por isso eu preciso que você ajude o meu filho. Então, na verdade, estão com a visão que distorcida. O pai, que ele entende que ele é o primeiro filho, o pai que entende que ele precisa se posicionar com relação à sua herança, aos seus filhos, ele realmente vai entender que quando ele se achega a Jesus, quando diante de Jesus como herdeiro, como pastor, como discipulador do seu filho, há mudança dentro da sua casa, né? Então, tem que começar em nós. Então, se eu tenho um filho que eu percebo que existe retaliações espirituais, existem sobre a vida dele, eu preciso me posicionar, ver onde que está abrindo essa brecha, para que essa brecha venha a ser tampada, né? Lembrando que crianças, ela não abre, ela não responde por ela no mundo espiritual. Os pais são autoridades espirituais sobre a vida dela. Ela não nessa questão de proteção espiritual, tá? E eu quero falar para vocês sobre 4 princípios básicos para você compreender a proteção espiritual. Então, o primeiro princípio é: crianças precisam de cobertura espiritual, né? Foi o que eu falei. Imagina uma criança não vendo muito, e aí o pai fala assim: olha, pode brincar no piano. Aquela criança, ela fica à mercê naquela chuva, podendo pegar uma pneumonia, podendo ser atingida pelo raio, podendo até vir ao óbito. Então, essas crianças, elas estão à mercê aquela chuva. E aí o pai que entende que pode acontecer alguma coisa com aquela criança, ela vai proteger essa criança. Ela vai pegar um guarda-chuva e vai caminhar com essa criança, ela vai colocar ela vai proteger. Essa proteção, ela é fundamental, tá? A criança, ela não se cobre sozinha, né? Volto a dizer, uma cobertura. Os pais são sobre a vida dessas crianças, Deus deu aos pais essa autoridade. Então imagine uma cobertura, protege a criança. Agora, se essa cobertura estiver furada, na primeira chuva, o que vai acontecer? Crianças, e essas coberturas furadas é o que a gente chama de brechas. Muitos pais abrem brechas no mundo espiritual. Como que pode abrir essas brechas? Orfandados de pais vivos, terceirização da herança, pais, crianças filhos de um fruto de casamento, fora da aliança do casamento, coisas que abrem brechas no mundo espiritual e que o inimigo se aproveita dessas brechas. Eu sempre digo que o inimigo é igual um rato, né? Ele só precisa de uma brechinha e fazer um estrago. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente na questão da rejeição. A porta de entrada para muitos outros malefícios, né? Então, é a rejeição desde o ventre, a rejeição no mundo espiritual, quando eu não cubro os meus filhos espiritualmente, quando eu mundo espiritual com os meus filhos, quando eu rejeito meus filhos no mundo espiritual, Satanás vem para adotar. E Satanás gosta muito de adotar, principalmente filhos de crente. Pais que são grandes pastores, mas péssimos pais. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e fazer com que os pais tenham essa consciência para que eles venham fechar essas brechas. Uma brecha também muito comum que se abre através da palavra, né? A própria Bíblia nos ensina sobre a questão da nossa língua, que é um órgão que tem um poder de incendiar uma floresta. Então, muitos pais, eles acabam amaldiçoando os seus filhos com palavras. Então, é muito bom a gente orientar os pais, né? Orientar os pais para os pais educarem os seus filhos. O segundo ponto, tá? Sobre que a gente precisa entender sobre a questão do mundo espiritual com a criança, é que a criança ela é o termômetro do lar. Como assim ela é o termômetro do lar? Quando você está se sentindo mal, você sente a sua pele quentinha, você vai lá e pega o termômetro para medir sua temperatura. E através dessa medição, você vai saber se você está bem ou não, né? E a criança
você sente o seu corpo cansado, sempre tem algum sintoma no físico. E a criança não é diferente. A criança, ela não vai, ela é diferente com o adulto com relação a, por exemplo, eu chego pro meu pastor e falo, pastor, eu tô passando por problema, tá acontecendo isso, isso, isso. Eu, como adulto, sei explicar o que tá acontecendo. A criança não sabe explicar. Então, o que ela vai fazer? Ela vai gritar através das atitudes dela. Então, às vezes, ela fica muito agitada, às vezes, ela fica muito rebelde, às vezes, a criança que era conversadeira tá muito calada, às vezes, que a criança calada disparou a falar, tá muito agitada, com excesso de comida, excesso de água, que a criança grita através do seu comportamento. Por isso que é importante a gente observar a criança. A gente olhar a criança, observar nas atitudes dela. Às vezes aquela criança tá fazendo xixi na cama e não fazia antes. Ela faz um pedido de socorro. Então, presta atenção no pedido de socorro das crianças. Rotula a criança, né? Como eu disse no vídeo anterior, veio. Às vezes o ele vê aquela criança agitada, ela tá pedindo ajuda. Então presta atenção com as crianças, olhe as crianças com um olhar diferente, olha com um olhar de amor, não com um olhar julgador, não criando rótulo nas crianças. Aquela ali é a filha do presbítero, aquela ali é a filha do pastor, aquele ali é o que a mãe morreu, aquele ali é o órfão que o pai morreu. Cuidado para não rotular as crianças, tá? Crianças, a gente acha que não, mas eles estão ouvindo o que nós falamos, tá? Terceiro ponto fundamental é aqui, crianças não abrem brecha. Acabou que eu já até falei, né? Mas a gente vai reforçar, né? A criança, ela não pode por ela no mundo espiritual, ela tem uma autoridade sobre a vida dela. Então, a gente precisa entender que a criança, ela não abre brecha. Quando chega na fase da adolescência, as crianças que já são adolescentes, na verdade, elas muitas vezes abrem brechas no mundo espiritual. Como? Vendo filme pornográfico, abrindo portais de magias, essas coisas todas, né? Harry Potter, essas coisas. Então, elas já estão abrindo os portais espirituais sobre a vida dela. As crianças não. Por quê? Porque se a criança está assistindo um desenho que não é para assistir, é autorizado pelos pais, né? Igual a gente tem visto muita questão o youtuber, né? Do Felipe Neto. Vamos bandeira contra o Felipe Neto. O Felipe Neto não é ameaça para minha família. Por quê? Porque ela não assiste, a minha filha não assiste. Eu não autorizo ela assistir. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque os pais, eles respondem pelas crianças. Então, se no computador, na internet, ou se estão vendo revista pornográfica, criança, existe uma autorização dos pais para fazer isso, porque o controle da televisão tem que estar na mão dos pais. Então tem que ter muito cuidado com isso. Você precisa entender que o mundo espiritual, os pais são autoridades espirituais sobre a vida dessa criança. Mas, tia Flávia, os pais, eu trabalho com um monte de criança na igreja que os pais não são crentes, esses pais não dão cobertura espiritual para os seus filhos. O que eu vou fazer? E aí nós chamamos de adoção espiritual, tá? Você vai adotar essa espiritual e você vai dar essa proteção para ela. Como que eu dou essa proteção? Ensinando para ela as armaduras espirituais, ensinando ela a autoproteção espiritual, oração, através do alimento da palavra. Aí é outra questão. O que eu estou falando é de pais crentes, criados na igreja, que pregam, que cantam, que ministram, mas que na verdade estão abandonando seus filhos dentro de casa. A quarta questão é o posicionamento dos pais determina o caminho dos filhos, né? A gente viu aí, eu falei já, que aquele pai do jovem lunático, né? Ele se posicionou diante de Jesus, pediu ajuda a Jesus e houve mudança na Então, a posição dos pais, ele tem um poder muito grande de quebrar cadeias espirituais sobre o filho, né? É responsabilidade dos pais tomar a iniciativa pela proteção e pela libertação das crianças. Então, na verdade, essa iniciativa, ela tem que ser intencional para ajudar a... Claro que, havendo libertação naquela casa, toda a casa vai ser transformada. Então, para aquela criança ser liberta, para aquela criança ser alcançada
libertada, precisa de um posicionamento dos pais, tá? Isso é fundamental, porque os pais são autoridades espirituais. E aí, como proceder à libertação infantil? Bom, né, a gente tem que trabalhar a questão do posicionamento dos pais, a gente tem que saber da onde, se aquela criança, a gente vê que é algo espiritual, qual é a libertação com as crianças. Preciso entender que o primeiro passo é eu levar a criança até Jesus. A salvação é para os não crentes, mas a libertação é para os crentes. Por quê? Porque o primeiro passo é levar a criança até Jesus, que a gente chama de posicionamento em Cristo, né? A criança reconhecer, aprender quem é Jesus, quem é Deus, é o plano, né? O plano da salvação. A criança, ela precisa aceitar a Jesus, e quando ela aceita, é o libertador, o nosso amigo, e aí você inicia o procedimento de aconselhamento, de libertação com as crianças. Isso é fundamental, tá? Então, que ela aceitando a Jesus, você iniciando o aconselhamento, é muito importante você ensinar para a criança que a gente vive numa batalha espiritual, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. É importante você ensinar a criança a autoproteção espiritual, ensinando sobre as armaduras espirituais, ensinando se ela estiver com medo, ela pode orar, que existe um versículo na Bíblia que fala que perto está o Senhor e ela pode usar sempre. Você vai trabalhar o pai, que ele é... Você trabalha a questão da paternidade, proteção, várias discipulado, aconselhamento infantil dentro da questão espiritual. Mas você nunca pode esquecer que o primeiro passo para trabalhar a questão da libertação da criança é tá? Eu quero vídeo, eu quero mostrar para vocês um livro, né, que eu fiz com a minha amiga Caroline Vargas, sobre cura, proteção e libertação de crianças, onde a gente fala aqui sobre os passos da libertação, tudo isso que eu falei para vocês está muito detalhado aqui no livro, tá? Então aqui a gente fala sobre os passos da libertação, o aconselhamento, tem de um registro de pastoreio, que a gente chama de mapeamento, né? Por exemplo, o que protege as nossas crianças, né? Então, as nossas crianças, elas são protegidas, por exemplo, pela cruz, ela é protegida. Então, as nossas crianças, elas são protegidas pela cruz, pela palavra, pela oração, pela disciplina. Então, a gente tem aqui todos os detalhes para você trabalhar sobre a questão da libertação, aconselhamento para criança. E lembrando que antes disso a gente trabalha os fundamentos do Ministério Infantil, a fundamentação. Não adianta eu querer trabalhar libertação e cura se eu não entender os propósitos do Ministério Infantil. Amém? Deus abençoe a todos. Essa aula aí seja edificante. E qualquer coisa, estamos à disposição. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fica na paz.